Então vamos começar falando sobre os aspectos legais do programa Au Pair. Eu vou falar um pouquinho do visto. O que é o nosso visto de Au Pair? É um visto de trabalho, diferente do turismo. O turismo é B1, B2. O nosso vai ser J1. É um visto que nos permite a trabalhar nos Estados Unidos, ok? Então, como é que funciona para a gente tirar esse visto? Primeiro de tudo, quando a gente decide ser au pair, a gente vai em busca de uma agência. E aí você passa pela entrevista de inglês da agência e depois você vai preencher o seu application. O seu application, ele vai para a agência de fora. Por exemplo, nós temos algumas agências aqui no Brasil que representam as agências nos Estados Unidos. Então, a Experimento, por exemplo, que foi a agência que eu fui aqui no Brasil, ela representa a APIA, que é Au Pair in America. Então, quando a gente preenche o application aqui no Brasil, o nosso application tem que ir lá para a APIA, ok? O escritório deles fica em Londres, então o nosso application vai para Londres para ser revisado e aí volta para o Brasil, volta para a agência do Brasil e se tiver tudo certinho com a documentação, que eu já vou falar do que você precisa da documentação para o application, aí a gente fica online. Depois que ficamos online, as famílias vão entrar em contato com a gente, ok? E aí você vai marcar as calls com as host families. Então, depois do seu match, você vai receber uma documentação chamada DS 2019. E vai ser um documento que nem esse aqui, olha. Ele vai ficar disponível lá no seu profile online. Junto com o DS 2019, vem também um outro documento que chama Taxa SEVES. A Taxa SEVES é a agência que paga. Então, no dia da entrevista na embaixada, você tem que levar o comprovante do pagamento. Mas, dear, não se preocupe, porque esse pagamento não é você que faz, ok? É a agência que paga. Então, você só vai imprimir a documentação, que é mais ou menos assim, olha. Então, você vai imprimir o seu DS 2019 também, vai imprimir a sua taxa SEVES e com esses dois documentos, nós vamos ter que preencher no site da Embaixada Americana um documento que chama DS 160. Então, sem o seu DS 2019 e a taxa SEVES, não dá para começar a preencher online o DS 160, ok? Então, isso é muito importante. Depois que você recebeu, nós vamos lá e tem um monte de perguntas lá no DS 160 que você precisa preencher. Normalmente, a gente faz uma assessoria com vocês, né, do preenchimento do DS 160, porque ele não pode ter falhas, ok? Não pode ter falhas no seu nome, o seu nome tem que estar igualzinho ao do passaporte. Então, ele não é um arquivo difícil de preencher, mas ele requer muita atenção por causa dos detalhes. Então, geralmente, a gente fecha uma assessoria para ajudar vocês a preencherem o DS 160 e não ter nenhuma divergência lá no dia da entrevista, ok? Então, preenchendo o DS 160 online, lá mesmo no final, quando você dá um ok na última página, você vai para uma outra página da embaixada
para marcar o seu visto. Então, você tem que agendar a data que é melhor para você, para ir para a entrevista em São Paulo. Aqui, né, no estado de São Paulo que eu moro, a gente vai para São Paulo. Aí tem embaixadas em Recife, em Porto Alegre, tem embaixadas em Brasília. Então, onde você estiver, você vai escolher a embaixada que fica mais perto de você, ok?